povo te louva. Deus, o povo te louva. Não há outro acima. Tu és único. Poderoso e santo. Poderoso e santo. Deus, o povo te ama. Deus, o povo te ama. Não há outro acima. Tu és único. Poderoso e santo. Poderoso e santo. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar, a partir de hoje, algumas meditações baseadas em Números, capítulo 6, versos 22 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Estamos perdendo a capacidade de abençoar. E muitas vezes temos usado palavras que amaldiçoam a vida das pessoas, até mesmo daquelas pessoas a quem amamos. Porque simplesmente usamos nossas palavras de modo inadequado. Devemos lembrar que a palavra de Deus nos diz que da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Da mesma fonte ou da mesma boca não pode sair palavra de bênção e maldição. Por isso, gostaria de nos levar à meditação sobre a nossa identidade. Quem somos? E aqui nós temos um direcionamento, apesar de ser um texto do Velho Testamento, realmente nós vamos aprender quem somos e como devemos usar as nossas palavras e transformar aquilo que falamos em bênção para a vida das pessoas. No final desse trecho que lemos, diz que assim eles, se referindo aos sacerdotes, invocarão, ou seja, suplicarão, clamarão, buscarão o meu favor em nome do Senhor. Ou seja, através do nome do Senhor, nós podemos abençoar, conceder o seu favor à vida das pessoas. Neste caso específico, o nome do Senhor seria invocado sobre os israelitas, que eram o povo de Deus no Velho Testamento. E Deus diz que o seu nome sendo invocado, Ele os abençoaria. Ou seja, Deus sempre está disposto a nos abençoar, concedendo a sua graça, o seu favor. Uma vez que na nova aliança nós somos considerados, todos os cristãos são considerados como sacerdotes, então nós temos a responsabilidade de abençoar a vida uns dos outros. É importante reconhecer nossa identidade. No Velho Testamento, Deus escolheu a família de Arão, irmão de Moisés, para serem seus sacerdotes. E ser um sacerdote é ser o representante de Deus no meio do povo. O sacerdote era o intermediário ou mediador entre Deus e os homens. Alguém que intercedia e alguém
que abençoava, alguém que conduzia o povo à presença de Deus. No Novo Testamento, Deus escolheu todos os cristãos para serem sacerdotes, ou seja, todos nós, todos os que foram batizados em Cristo e se revestiram de Cristo, nascendo da água e do Espírito, são os representantes de Deus nesta terra. Mas não apenas representantes do povo. Nós somos o próprio povo que Deus escolheu para abençoar a vida das pessoas. E somos representantes de Deus neste mundo, a fim de trazer as pessoas para dentro do seu reino, para que elas recebam a bênção que nós recebemos. Está escrito em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, quer dizer, sacerdotes do Rei, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Magnífico essa escritura, esplêndida, maravilhosa. Deus nos deu uma identidade e nos fez sacerdotes dele aqui nessa terra. E nos chamou para uma responsabilidade, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A função básica do sacerdote do Antigo Testamento era conduzir o povo à presença de Deus. Na adoração, nós mesmos, como sacerdotes, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais, diferente do sacerdote do Velho Testamento, que oferecia um sacrifício físico. Nós oferecemos sacrifícios espirituais, como nos diz o livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 15. Ofereçamos, pois, a Deus, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E devemos conduzir à presença de Deus àqueles que estão fora da sua presença. Fomos chamados por Deus para oferecer sacrifícios espirituais a Ele, mas também para abençoar a vida das pessoas por meio da pregação da sua palavra, por meio do Evangelho. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo, cujo desejo é abençoar a vida das pessoas ao nosso redor com as boas novas do Evangelho. Portanto, primeiro que nós possamos compreender a nossa função de sacerdote e um sacerdote como representante de Deus abençoa a vida das pessoas. Mas é necessário começar dentro da nossa própria casa. Então, pais, abençoem as vidas de seus filhos, sendo sacerdotes do lar em sua família. Filhos, abençoem a vida de seus pais, exercendo o sacerdócio em sua família. A maior dádiva que pode ocorrer na vida da igreja hoje é cada irmão compreendendo a sua função e sua identidade como sacerdotes, pronunciar bênçãos na vida uns dos outros. Ao invés de usar palavras que desonram, palavras que rebaixam uns aos outros, vamos usar palavras que edificam e abençoam a vida uns dos outros. Se você é cristão, abençoe a vida do seu colega de trabalho. Abençoe a vida do seu vizinho com as suas palavras.
Abençoe a vida da pessoa que cruzar seu caminho. Vamos ser fontes de bênçãos para a vida daqueles que cruzarem nosso caminho. Como disse no início dessa palavra, é bom lembrar que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, e da mesma boca não pode sair palavra de bênção e maldição. Não estamos falando aqui, como sacerdotes de Deus, de alguém que tem um título religioso, mas estamos falando de uma responsabilidade que Deus nos deu. Portanto, se você já entregou sua vida a Jesus, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E como sacerdotes, representantes de Deus nesta terra, aproveite esse momento para abençoar a vida das pessoas com o Evangelho. Vamos pronunciar palavras que abençoam uns aos outros, palavras que honram e glorificam a Deus. Eu quero nesse momento abençoar a sua vida com essas palavras pronunciadas por Moisés há tantos anos atrás, centenas de anos atrás. E se você tiver no seu coração esse desejo, faça o mesmo com as pessoas que fizeram e farão parte de sua vida. Diga essas palavras, porque eu quero abençoar a sua vida com essas palavras também. Como sacerdote de Deus, como representante de Deus aqui nessa terra, eu digo a você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda sempre a sua graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deste modo, invoco as bênçãos do Senhor sobre sua vida, pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tu és único, poderoso e santo. poderoso e santo.